Te quiero.
Sobre la dulzura de tus besos, en tus ojos el encanto de tu mirada, en tu cuerpo sin que me hacía falta. No tenía nada, en cada suspiro, de todo, porque sin ti, el estado de la locura, te amo, y ya no te encontré en ti todo lo feliz. Así es nuestro amor, ya no te con que respirar. Mis ganas, que cura, que sea vos. Que empecemos hoy, historia de este amor. Es nuestro amor, el viento del invierno nace del corazón, uniéndonos, tu voz, seguro estoy que nunca habrá un dos entre los dos. En el camino tendremos que juntos enamorar jamás. Pero amor, déjalo como y escribimos juntos hoy la historia de este amor. Sí, es nuestro. Muerte que el viento que sopla en él, pues nace del corazón, uniéndonos, y junto a Dios, seguro estoy, que nunca habrá un adiós entre los dos. Defenderemos, cueste lo que cueste, si Dios te pudiera a suceder, este amor profundo, vivirás, amor que sopla en el viento, pues es el corazón, y yo junto a Dios, seguro estoy, que nunca habrá un adiós entre los dos, más fuerte que el viento, más nace del corazón, y yo junto a Dios, seguro estoy, que nunca habrá un adiós entre los dos, entre los dos. Te amo desde el primer momento en que te conocí, y mucho más ahora, porque el camino que hemos me ha unido a través de satisfacciones y hechos que ha minimizado las cosas difíciles y los sueños rotos para crear nuevos. La ciencia por sobre tus voces también mi hogar. Te amo por libertad para que descubriera lo que más valoro en ti. Te amo porque me has dado fortaleza cuando mi corazón ha estado bien y me has dado seguridad para atreverme a volar. Eres tú, tu amor, siempre serás amiga, diosa eres tú, tu amor, siempre. Pienso en el día que estabas campo al mar, cuando yo te hablé, hacia ahora siempre juntos. El amor de mi vida, digo, gracias, mi amiga, siempre será. Que seas tú feliz, y la siempre, y que te la que el amor de mi amante, eres tú.
tiene comparación. Tente con la que respira mi alma. Gotas que riegan ganas de ver llegar. Que calmes la locura que siento por tu voz. Hacemos juntos hoy. Así el viento. Adiós, rosa en el que tendremos que luchar. Pero sé que si Dios te agarras, que estés abandonado por tu voz. Es nuestro amor más fuerte que sopla en mi corazón. Tú y yo con adiós, seguro que nunca habrá una peor. No puede ser suficiente. Es amor, nuestro amor el viento, nace en el corazón, tú y yo juntos a vos, seguro, un adiós, entre los dos, fuerte que el viento, Bruno, o que é mais complicado para um repórter que vai para o terreno lidar com estes casos? Olha, é muito duro. É muito duro porque, tanto eu como a Tiziana, quando chegamos ao local, não só encontramos vizinhos, a pessoa que está sempre praticamente ao lado, mas os familiares é que é bem mais complicado lidar com eles. Porque nós, naquele momento, não somos só repórteres, tentamos ser também um pouco psicólogos, se é que nos... Confidentes. Eu tive uma vez uma situação em que a senhora tinha acabado de perder a filha e acedeu a falar connosco naquele momento e tanto eu como... E lembro-me que estava o Galamba comigo. Nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer. A senhora chorava, o pai chorava, nós próprios já estávamos tão comovidos. Ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. E há pouco estávamos a falar do divórcio, hoje está tão facilitado. Não gosta, vai para o lado. Sim, mas o problema é que aqueles que vão para o lado muitas vezes não recebem bem essa rejeição e depois vingam-se. Sim, mas tirar a vida... Claro. Essas pessoas esquecem-se que são filhos, claro, são irmãos, têm irmãs... Alguma coisa tem que mudar e alguma coisa tem que ser feita. Oh, Bruno, quando se desligam as câmaras, então quer dizer que muitas vezes tu e o câmara ficam a dar apoio? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. É complicado, às vezes perdemos o apetite. É verdade. 30 segundos para um comentário vosso. Rápido. Eu vou citar uma coisa que o Bruno diz muitas vezes. Porque ouve as pessoas, nada faria prever. O problema é que as pessoas estão pouco atentas, muitas vezes. Estejam um bocado mais atentas. Aliás, há muitos sinais que são dados na maior parte destes casos, ameaças. Mas isto é verdade. É uma coisa que o Bruno diz muito, mas se olharem bem, é como nos casos de suicídio. Se olharem bem, eles estão lá. Deixa-me só dizer-te uma coisa, não sei se te recordas, uma vez nós fomos para a zona de albergaria e estávamos à procura de uma senhora que tinha sido vítima de violência doméstica e encontrámos outra vítima. Aliás, exatamente, dia, eu e o Galamba fomos levar essa senhora à casa dos pais. Mais cerca de 100 km acima. Aliás, era um quadro de miséria. Miséria completa. Aliás, eu arrepio-me agora de tal maneira que, ao relembrar todo o caso, foi um quadro muito triste. Deixa marcas. Em quem lida com a situação. Eu diria 3 coisas. Primeiro, basta. Basta. Para o ano, basta. Acabou. Já aprenderam o suficiente com estes programas que esse não é o melhor caminho. Depois é um ato de covardia e depois é uma estupidez que estragam a vida dos filhos e deles próprios que vão para a cadeia. Pelo menos 25 anos é o que merecem todos. É só isso. Exatamente.
Mais nada. Mas Mete aí, raiva. essa Mete raiva isto terá de tudo. ser uma das medidas. Portanto, há medidas que têm que ser implementadas em termos de penas, em termos de apoio às vítimas. Claro que tem, Há Manel. vítimas que vão denunciar a situação aos agentes da autoridade e depois continuam desapoiadas e à mercê dos algozes, neste caso os Manel, companheiros e ex-companheiros. mas melhorar Há isso- muita coisa para fazer. melhorar isso é- Isto é um trabalho de há 20 anos que não está a dar. Mas melhorar isso é extremamente difícil no âmbito do Ministério. É mas tem- extremamente difícil. mas O tem que Ministério ser- tem que ser- temos mas que terá que mobilizar ser. e testar. Mas que fique esta ideia, estragam a vida, sua vida, dos filhos e infelizmente da Eu acho que companheira ainda não desaparece. temos as cifras negras deste ano, até porque o ano não encerrou, mas as coisas não melhoraram em relação ao ano passado e, portanto, a cifra será negra. Manel, infelizmente, todos os dias há casos de violência doméstica. E muitos não sabemos. muitos não sabemos. E também há casos de violência doméstica ao contrário, mulheres que agridem homens e esses ainda menos conhecemos. E esses muito menos participam. Olha, fica para amanhã, disse a Manela. Agora o quê? O nosso passatempo quantos queres. Estamos, portanto, no fim. Nós, na sexta-feira, não será amanhã porque é uma rica quinta, faremos então no início do programa justamente o passatempo quantos queres referente ao dia de hoje. Só quero dizer, dar os parabéns ao Bruno pelos atos de coragem que ele tem tido nas reportagens que faz. Bruno e Tiziana Xavier E também. Tiziana E de vez em quando também a nossa E os nossos- Susana. e os nossos Susana, que anda com o Bruno. vai Só ser marido e certo. mulher. Olha, cá está um caso. Até amanhã a todos. Este programa foi patrocinado por Viagens que vão aumentar em 2017. Atravessar a ponte 25 de Abril ou a ponte Vasco da Gama vai ficar mais caro. Para os veículos ligeiros de classe 1, o aumento é de 5 cêntimos em ambas as pontes. Quer isto dizer que atravessar a ponte 25 de Abril passa a custar 1,75 € e atravessar a Vasco da Gama vai custar 2,75 €. O Ministério do Planeamento e Infraestruturas garante que a maioria dos troços, quase 80%, não vai sofrer qualquer aumento, uma vez que a atualização é feita com base na taxa de inflação, que foi muito baixa este ano. Mesmo assim, há 220 portagens que vão ficar mais caras no ano que vem, mas o Governo não revela ainda quais. A ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, critica a falta de transparência do Governo para reduzir o déficit e fala de medidas extraordinárias como o perdão fiscal e o desinvestimento público. Em resposta, o porta-voz do PS, João Galamba, afirma que Maria Luís está a mentir e que os dados de novembro apontam para o cumprimento da meta do déficit sem qualquer medida extraordinária. O PSD abriu as hostilidades. O Governo só consegue cumprir a meta do déficit com medidas extraordinárias e não repetíveis, como a reavaliação de ativos e o perdão fiscal. Não são medidas que constassem do orçamento original, correspondem de facto a um plano B e a um plano C, que prova que nós tínhamos razão. Ou seja, o orçamento, conforme foi apresentado, se tivesse sido executado, nunca permitiria alcançar as metas que prometia alcançar. Maria Luísa Albuquerque alerta ainda para o risco das contas públicas no futuro. Recorrer a medidas de caráter extraordinário, que não são repetíveis, põe em causa a consolidação orçamental futura. O porta-voz dos socialistas garante que as declarações da antiga Ministra das Finanças são falsas. As declarações hoje de Maria Luísa Albuquerque são indecorosas porque falsas e revelam uma enorme falta de pudor da parte da ex-Ministra das Finanças do governo PSD-CDS. Por muito que Maria Luísa Albuquerque pense, o governo do Partido Socialista não é uma cópia do seu governo. Os dados das contas públicas são conhecidos e existem dados até novembro. E nenhum destes dados inclui qualquer receita extraordinária daquelas que refere Maria Luísa Albuquerque. O PS diz ainda que o governo do Partido Socialista, respeitando a dignidade e os rendimentos dos portugueses, conseguiu o que o governo PSD-CDS não conseguiu: manter os compromissos europeus e o déficit abaixo dos 3%. E por isso, o PSD anda desorientado. O Estado encaixou até agora 1.280 milhões de euros em juros dos empréstimos aos bancos entre 2012 e 2016. O BCP foi o que mais pagou aos cofres públicos, já que foi também o que pediu mais dinheiro. No entanto, ainda tem 700 milhões para pagar.
O BPI foi o único banco que já pagou o empréstimo de forma acelerada, o que lhe permitiu não acumular juros. Foi por causa da crise e por causa da Troika que em 2011 foi criado um mecanismo para capitalizar os bancos. Na altura precisavam de forma urgente de dinheiro, de reestruturações, de voltar a ter o interesse dos investidores. O empréstimo do Estado, através de obrigações de conversão contingente, foi a solução encontrada. Até agora, os empréstimos concedidos às instituições renderam ao Estado 1.280 milhões de euros em juros. O BCP foi o que mais dinheiro pediu, 3.000 milhões de euros, por isso é também o banco que mais juros terá de pagar. O BPI obteve 1.500 milhões de euros do Estado, a Caixa Geral de Depósitos 900 milhões e o Banif 400 milhões de euros. No total foram quase 6.000 milhões que os 4 bancos receberam do Estado e que vão ter de reembolsar com juros. No caso do BCP, falta reembolsar 700 milhões de euros. O BPI foi o único que pagou o que devia na totalidade e de forma acelerada, o que lhe permitiu não acumular juros. As contas foram feitas pelo Dinheiro Vivo com base nos relatórios do Tribunal de Contas. 4 anos depois, o PSD, através do deputado Duarte Pacheco, reconhece que os apoios à banca deveriam ter sido maiores. Já João Galamba, do PS, tem dúvidas de que os instrumentos usados tenham alcançado os objetivos de reestruturação do setor e de assegurar a solidez da banca. O Presidente da República já promulgou o novo valor do salário mínimo e os cortes no financiamento aos partidos. Passa assim a definitiva a redução das subvenções públicas para os partidos políticos e também para as campanhas eleitorais. Os cortes estavam em vigor, mas caducavam a 31 de janeiro. Agora passam a definitivos. Com a promulgação de Marcelo Rebelo de Sousa, o dinheiro que os partidos recebem vai emagrecer. É um passo importante no sentido de cortar as despesas. Eu sou insuspeito, como sabe, sou defensor há muito do corte de despesas em campanhas eleitorais e no funcionamento dos partidos. E, portanto, vai no bom sentido esta lei que foi aprovada quase por unanimidade no Parlamento. As subvenções públicas foram reduzidas em 10%, também os valores atribuídos para as campanhas eleitorais cortados em 20%. Este decreto foi aprovado pela Assembleia da República com o voto de praticamente todos os deputados, exceto o PAN e o deputado do PS, Ascenso Simões, que optaram pela abstenção. O PCP queria mais, com uma proposta de cortes para metade do valor, porém o projeto foi chumbado. Os cortes nas subvenções a partidos e campanhas eleitorais foi instituído em 2010 pelo governo de José Sócrates de forma transitória. Passos Coelho manteve-os, agora tornam-se permanentes, obrigando os partidos a apertar irrevogavelmente o cinto. Prometi-lhe publicamente um par de bufetadas. Foi uma promessa que ainda não pude cumprir. Não me cruzei com a personagem Augusto M. Seabra ao longo de todos estes anos. Estou a ver que tenho de o procurar. A ele e já agora ao Vasco Polido Valente, para as salutares bufetadas. Enquanto membros do Governo, nem à mesa do café podem deixar de se lembrar que são membros do Governo e, portanto, devem ser contidos na forma como expressam as suas emoções. Demito-me também por razões que têm a ver com o meu respeito pelos valores da liberdade. Não aceito prescindir do direito à expressão da opinião e palavra. O Ministério Público está a investigar uma denúncia sobre operações que passaram pelo Monte Pio. A investigação surge na sequência de uma denúncia do Banco de Portugal em julho do ano passado. Ao mesmo tempo, o banco e 2 ex-gestores deverão ser acusados pelo supervisor por falhas no controlo interno de movimentos financeiros ilícitos. Ainda não foram notificados, mas Montepio Tomás Correia, ex-presidente, e Almeida Serra, ex-administrador, já terão sido acusados pelo Banco de Portugal por falhas no controle interno de movimentos financeiros ilícitos, no pagamento de capitais, por terem induzido atentadamente os procedimentos necessários a esse controle. A notícia é dada pelo processo que surge no contexto de uma auditoria forense desencadeada em 2015
pela Deloitte vários bancos, a pedido do Banco de Portugal, em que foram identificadas deficiências no sistema de controle interno do Montepio relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A confirmarem-se estas acusações, as coimas poderão variar entre os 50 mil e os 5 milhões de euros. Ao mesmo tempo, o Ministério Público investiga transações ocorridas no Montepio em abril do ano passado. De acordo com o Público, a investigação centra-se na circulação de fundos com origem em Angola e que envolveram o Finibanco Angola e o Montepio, o seu principal acionista. Transações que o supervisor considerou de sensibilidade elevada. O Montepio foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República. A RER mesmo foi instaurada na sequência de uma comunicação por parte do Banco de Portugal em julho de 2015. O Banco da TV Montepio diz apenas que este é um procedimento normal, desejável e que incide sobre todas as instituições financeiras. A polícia alemã deteve um alegado cúmplice de Anis Amri, o homem que executou o ataque terrorista de Berlim antes do Natal. Sabe-se agora que o tunisino passou pela Holanda e pela França antes de chegar à Itália, onde acabou por ser morto pela polícia. Há também notícia da detenção de vários suspeitos de atividades terroristas em França e Espanha. Não se conhece o nome nem a cara, mas sabe-se que o alegado cúmplice de Anis Amri é também tunisino e vive em Berlim. As autoridades alemãs souberam da sua existência graças a dados encontrados no telemóvel de Amri, que foi morto pela polícia italiana na última sexta-feira. Investigações subsequentes levaram a polícia a concluir que o homem terá ajudado a cometer o ataque terrorista que matou 12 pessoas em Berlim na semana passada. Na manhã desta quarta-feira, as autoridades detiveram o suspeito e fizeram buscas na sua casa e no seu espaço comercial em Berlim. Entretanto, surgiram mais informações sobre a fuga do autor do atentado. Depois do ataque, Anis Amri terá viajado até Nijmegen, na Holanda, de onde seguiu de autocarro até Lyon, em França. Aí apanhou um comboio para Milão, em Itália, com passagens por Chambéry, uma localidade francesa próxima da fronteira italiana, e por Turim. Foi nessa estação ferroviária italiana que as câmaras de vigilância captaram estas imagens de Anis Amri na noite de quinta-feira. A viagem terminou poucas horas depois em Milão, onde acabou por ser interceptado pela polícia por volta da 1 da manhã. Anis foi morto por um agente depois de ter respondido a tiro a um pedido de identificação. Lo straniero ha tentato di nascondersi per dietro la macchina per poter colpire nuovamente gli agenti magari in maniera definitiva e l'altro agente ha fatto il giro della macchina e prontamente ha risposto al fuoco anche lui. Tudo isto se dá numa altura em que as polícias europeias estão em alerta máximo devido à possibilidade de atentados terroristas na passagem de ano. Em França foram detidas 3 pessoas suspeitas de tensionar e executar ataques nessa data e em Madrid, na Espanha, foram capturados 2 suspeitos de espalhar propaganda fundamentalista. A polícia acredita que havia um risco real de eles executarem um ataque, tanto mais que numa busca foram encontrados carregadores e munições de armas Kalashnikov. Foi suspensa pela Câmara Municipal de Jerusalém a votação para autorizar a construção de cerca de 500 habitações para israelitas em território palestiniano. A votação terá sido suspensa a pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Esta polémica acontece dias depois do Conselho de Segurança da ONU aprovar uma resolução a exigir a Israel o fim imediato da política de colonatos nos territórios palestinianos. Os Estados Unidos abstiveram-se, permitindo que a resolução fosse aprovada. Donald Trump, a menos de um mês de tomar posse, já veio dizer no Twitter que Israel deve ser firme na sua política. Quanto à atual administração, é muito crítica do governo israelita, que considera o mais extremista de que há memória. We have to be clear about what is happening in the West Bank. The Israeli Prime Minister publicly supports a two-state solution. But his current coalition is the most right-wing in Israeli history, with an agenda driven by the most extreme elements. The result is that policies of this government, which the Prime Minister himself just described as more committed to settlements than any in Israel's history, are leading in the opposite direction. They're leading towards one state. In fact, Israel has increasingly consolidated control over much of the West Bank for its own purposes.
A Rússia e a Turquia têm preparado um acordo de cessar-fogo na Síria. O objetivo é que entre em vigor à meia-noite local, quando forem 21 horas em Portugal continental. O anúncio foi feito pelo ministro turco dos Negócios Estrangeiros, que sublinhou que a transição para a paz não pode envolver o líder do regime, Bashar al-Assad. Deste entendimento estão excluídas organizações descritas como terroristas. O Kremlin não comentou o processo, tal como o governo sírio. Já os rebeldes recusam que uma zona que controlam junto à capital fique fora do acordo. Uma falha mecânica poderá ter causado a queda do avião que se despenhou no Mar Negro com 92 pessoas a bordo. A informação é avançada por uma televisão russa que cita dados revelados pela análise das caixas negras. No terreno prosseguem as operações de recolha dos corpos das vítimas e dos destroços da aeronave. Debaixo de água, os movimentos são mais lentos e a visibilidade reduzida. Dias depois de se ter despenhado no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, o Tu-154 russo ainda é um puzzle submerso. Мы принимаем обломки, складываем, с ними работает следственная комиссия и сразу передаем их на Большую Землю. As peças têm de ser montadas à superfície, onde se espera que respondam ao que aconteceu domingo. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердило наше предположение о том, что самолет упал именно в этом месте. Em terra já estão a ser analisadas as 3 caixas negras do avião. Uma televisão russa garante que registaram uma voz a sinalizar um problema nos flaps, a extensão móvel das asas, essencial para controlar o aparelho. Em seguida ouviu-se um alarme de proximidade do solo e alguém a gritar: "Comandante, estamos a cair." Uma fonte próxima da investigação disse à agência Interfax que o acidente se terá tratado de uma combinação entre uma falha mecânica e fatores humanos, uma tese que carece ainda de confirmação oficial. As autoridades dizem apenas que a investigação continua, assim como os trabalhos de recuperação dos corpos das vítimas e do que resta do aparelho. No local estão dezenas de navios e meios aéreos e quase 200 de mergulhadores. Os portugueses gastaram mais dinheiro este ano na quadra natalícia. E um pouco por todo o mundo já estão a ser ultimados os preparativos para as mais importantes festas da passagem do ano. Voltamos já.
fauna.